Boa noite. Boa noite. Tá muito fraco. Boa noite. Boa noite. Dá para ouvir aí atrás? Não, desligou o microfone. Pronto, desligou? Ó. Dá para ouvir agora? Pronto. Quem é que vem, o que veio hoje à noite, para o passe? Levante o braço. Não tem medo não, vai ter o passe. Pode levantar. Bom, beleza, pode baixar. Quem veio para a palestra, levante o braço. Vocês estão sendo educados comigo. Deve ser de conhecimento de todos, porque aqui antes de uma sessão de passe, uma palestra. Porque nós sabemos, ou devemos saber, que o passe só tem efeito se o passista estiver sintonizado, mas quem recebe o passe também estiver. A palestra ela tem um cunho pedagógico, vamos dizer assim, que é um momento de reflexão prática das nossas vidas, para que possamos fazer uma revisão curta. A palestra é curta. Essa minha de hoje deu 1h30 só. Não é só para assustar. Para que nós possamos fazer uma reflexão prática e curta da nossa vida e que a gente se prepare espiritualmente para o passe magnético que nós vamos receber. Por que eu estou dizendo isto antes de tratar sobre o nosso tema, que é a lei da atração? Nada na vida é por acaso. Quando o Robson estava comentando, lembrei de imediato da parábola do semeador. E que tem tudo a ver com o tema que a gente vai conversar aqui. Queremos ser o campo da beira da estrada, o campo de pedregulhos, o campo dos espinhos ou o campo da boa terra. A semente todos nós sabemos, que é a palavra de Deus. Mas ela só cresce, só prolifera em terreno sadio, em terreno bom e acolhedor. Que a gente inicie essa nossa conversa fazendo uma reflexão. Se a reforma é íntima, a reflexão também deve ser. Concordam comigo? Então, nada é fora do acaso. Tudo tem uma conexão. E antes também, me permitam, de falar sobre o tema Lei da Atração, nós vamos estar realizando nos dias 25 e 26 de novembro, um sábado e um domingo, o Seminário Espírita Amor e Reforma. É o primeiro evento de um pouco mais envergadura em um seminário que a Casa de João, irmão Francisco, realiza. Então, todos são convidados. A temática que o seminário vai estar tratando é o elo entre ciência e doutrina. Allan Kardec disse: amai-vos e instruí-vos. É um momento de instrução, como é também, e muito bem lembrou o Robson, a palestra das terças-feiras. Basta entrar no Facebook, todo mundo tem Facebook, botar SEAR, S-E-A-R, ou então Seminário Espírita Amor e Reforma, que vai ter uma página e tem um link para fazer a inscrição. R$ 25,00 mais 2 quilos de alimento. Esses alimentos vão ser doados ao projeto Chama, que atende irmãs, adolescentes, grávidas, que estão em situação de uma certa vulnerabilidade social. Vai ser no auditório da Câmara Municipal de Fortaleza, ali pertinho, no início da... Eu ia dizer Raul Barbosa, mas não é. Rogaciano Leite. Rogaciano Leite. Pronto. Ok? Todos... Isto. Thompson Bucão. Todos estão convidados. Eu quero começar a nossa conversa, sem mexer no microfone, sobre a questão da lei da atração, contando uma história sobre 2 viajantes, um velho e um menino. Essa história começa assim. Tinha uma cidade muito grande, num determinado país, com um pórtico enorme. E todos os dias, um velho, cego, esmoléu,
ficava próximo ao portão principal da cidade com um menino para pedir ajuda aos que entravam e saíam, aos passantes, frente ao portão grande da cidade. E um dia passa um jovem, apressado, como todos os jovens, né? Apressados. E aborda o velho. Ô velho, como é esta cidade? E como é a obrigação de todo velho conhecer um pouco sobre a vida, ou deveria ser, ele faz duas perguntas àquele jovem. A primeira pergunta é: filho, antes que eu lhe responda, me diga, o que você acha da sua vida? O jovem estranhou, mas eu fiz uma pergunta simples, objetiva. Ele me pergunta sobre o que eu acho da minha vida. Como assim, velho? Por favor, me diga, o que você acha da sua vida? É trabalhosa, complicada. Você precisa ver a minha vida. Eu lido com pessoas muito difíceis. É uma lida dura, todo dia. Só tenho hora para acordar, não tenho hora para dormir, não lembro qual foi a minha última felicidade. Difícil. Muito difícil. Eu presumo que esse relato alguém já tenha ouvido falar fora dessa historinha. Imediatamente o velho faz a segunda pergunta. Mas, meu filho, de onde você vem? Já vai chegando então ao meu interesse, que é sobre a cidade, pensou o jovem. Eu venho de uma cidade muito complicada, meu velho. Lá as pessoas não se gostam, não se tratam de forma cortês, cada um por si, egoístas. Eu não lembro um momento de felicidade naquela cidade. Mas me diga logo, por gentileza, como é esta cidade? Eu estou procurando um novo lugar para começar a minha vida. O velho olhou para ele, cego e esmoréu, disse: filho, não entre não. Essa cidade é igualzinha à cidade que você veio. Muito obrigado, meu velho. E seguiu viagem. O menino, como todo bom menino, fica só observando, né? Logo depois passa um outro jovem. Faz a mesma pergunta. Meu velho, como é que é essa cidade aqui? Posso lhe fazer duas perguntas, meu filho? Pode, velho. A primeira: o que você acha da sua vida? O jovem parou, achou estranha aquele questionamento, aquela pergunta, e disse: velho, a minha vida é muito boa. Eu sou cercado de pessoas amáveis. Só encontro amigos. É claro, volta e meia, quem eu não me sintonizo bem. Mas você sabe, faz parte da vida. Eu todos os dias tenho uma alegria, tristezas também. Mas não são maiores do que as minhas alegrias. Olha, tão bom estar com gente que você gosta. Sim, mas velho, como é que é a cidade? Posso lhe fazer uma outra pergunta? Disse o velho. De onde é que você vem? Era tão boa aquela cidade. Deixei muitos amigos. Eu tive que, infelizmente, deixá-la por uma questão profissional, mas se eu pudesse escolher, eu voltaria para ela. Grandes amigos, uma família unida, festeira, muito unida, muito bom de se viver. Mas como é esta cidade aqui? O velho disse: filho, é igual à cidade que você veio. Entre, não perca tempo. Muito obrigado, meu velho. E entrou o jovem. Aquele menino que ficara esperando, olhando, pastorando o velho das dicas e as perguntas, claro, não entendeu absolutamente nada. E perguntou para o velho: velho, tu está ficando broco? Como é que tu dizes para um que essa cidade não presta e para o outro diz que é boa? Eu não entendi absolutamente nada, velho. Na primeira impressão é fácil, né? A gente não entende mesmo, né? E o velho vira para o menino, cego e esmoléu, o velho, e diz: filho, não importa para onde você vai, o que importa é o que você
leva consigo. Essa historinha ela é interessante para a gente começar a ilustrar, porque faz parte. É treinado, tudo isso. Para a gente começar a fazer uma reflexão sobre o que é a lei da atração. A lei da atração não é algo externo, não é algo... Fique à vontade, é a atração. Não é algo que vem por acaso. É algo real, diário, cotidiano. É algo que nos acompanha ao anoitecer, no sono, porque vocês sabem perfeitamente que descansamos o corpo, mas o espírito vaga. Ao acordar, nos acompanha todo dia, a cada instante. Portanto, não é algo que vem do nada, não é uma criação de uma doutrina ou de um credo religioso, é uma constatação da ciência. Eu quero fazer uma pergunta, ou a mesma pergunta que o velho fez para vocês, para cada um de vocês. O que é que você acha da sua vida? Para onde você quer ir? Essas duas perguntas elas são fundamentais para a gente começar a compreender que tipo de energia eu atraio com a minha energia do pensamento. Muitas vezes nós reclamamos das coisas e desconhecemos as causas das coisas. Quando a gente começa a fazer essa reflexão sobre o que é que eu emito, qual é o meu conceito sobre a vida, sobre as pessoas, sobre a lida do dia a dia, a gente começa a compreender um pouco melhor o que nos acompanha. Portanto, meus irmãos, o nosso pensamento é a origem de tudo. Tudo começa com o pensamento. A psicologia mais moderna já trabalha com a questão da visão, o poder da visão. Os atletas das Olimpíadas, agora mais recentemente, e não só nesta, mas no outro ciclo, foram treinados por psicólogos para poderem vislumbrar o futuro, e aí não tem nada a ver com clarividência nem mediunidade. Nada. É tentar vislumbrar um futuro próximo, ganhando uma medalha, e trazer ao presente a sensação do ganho. Isto é produção e emissão de pensamento positivo. Tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente almeja, sonha, positivo ou negativo, nós atraímos. Não tenha dúvida. Nós podemos atrair a doença ou a saúde, a alegria ou a tristeza, pobreza ou prosperidade. E não tem nada a ver com coaching, que é a moda do momento. A felicidade ou a infelicidade são produtos diretamente ligados ao nosso estado íntimo mental. Então, portanto, tudo começa com a nossa produção de pensamento. E a partir da emissão dos pensamentos que nós vamos construir o cerco, as energias, atrair os irmãos desencarnados e encarnados ao nosso entorno. No Livro dos Espíritos, na questão 484, há uma pergunta. Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Ou seja, tem determinadas pessoas que os espíritos ficam mais perto ou não? Nós sabemos que a gente anda se acotovelando com irmãos desencarnados, que está cheio. Eu não consigo ver, mas eu sei que está. Né? Para mim é uma certeza. A resposta é simples. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que possam vir a sê-los. Daí sua afeição, por causa da semelhança das sensações.
matou a charada. Se eu faço emissão de pensamentos positivos, atraio irmãos com pensamentos positivos. Se atraio, ou se penso, se elaboro e emito pensamentos negativos, pela consequência, atraio também irmãos que não possuem a mesma vibração positiva que eu desejo. Mas há duas questões bem simples. Não basta que o homem seja de bem, ele é suscetível de melhorar. E nós todos somos suscetíveis a melhorar. Nelson Mandela diz um pensamento muito bacana. Ele diz que não esqueçamos, santos são pecadores que insistem. Então não há santo. Não vamos pensar que a gente tem que galgar um nível de uma pureza espiritual, de um alto grau moral, para conseguir atrair bons espíritos. Não. Provavelmente nós, nessa passagem aqui, eu pelo menos digo por mim, tenho absoluta certeza que nessa minha passagem de encarnação, não vou conseguir esse padrão moral, porque eu conheço o meu íntimo. Então é fundamental, se a gente não tem, mas é fundamental que a gente tente, suscetíveis de melhorarem. Daí vem um conceito que Allan Kardec dá para o espírita. Espírita, se conhece um espírita pelo seu padrão moral e o esforço que faz para a sua reforma íntima. Vamos gravar isso, né? O espírita, se conhece um espírita pelo seu padrão moral e pelo esforço que faz pela sua reforma íntima. Então nem tudo está acabado, não é verdade? Todo mundo ainda está no jogo. Olha que coisa boa. Atraímos então constantemente e o tempo todo espíritos com padrões de pensamentos que se afinizam com os nossos. Se eu penso besteira, atraio irmãos que pensam tolices. Sentimentos de alegria, de amor, de paz vão atrair irmãos que pensam da mesma forma. Pensamento de ódio, vingança, inveja, atraem os que lhes são afins. Portanto, meus irmãos, cada um de nós constrói a sua própria atmosfera moral. Fica claro? Estou sendo claro? Mais ou menos? Muito obrigado. A dona da casa me salvou. Está ótimo, é bom. Está claro, pessoal? Se nós somos responsáveis pela construção da nossa atmosfera moral a partir dos nossos pensamentos, Jesus dá uma dica que é fantástica. Lembra do recado que ele dá para nós? Orai. Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus diz aos seus discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Portanto, se cada um de nós é responsável pela construção da atmosfera moral que me cerca, o mestre dá uma dica. A cada instante, orai e vigiai. Não adianta a gente dizer, mas o pensamento veio, como vem, todas as horas. Quem não se atrai pela vista por tanta coisa bela, não é? Uma roupa de alguém, o corpo de alguém, um objeto de alguém. Todos nós somos suscetíveis a isso. A questão, lembra do que Allan Kardec disse dos espíritas? Se conhece um espírita pelo padrão moral, mas pelo esforço que faz e desenvolve pela sua reforma íntima. Então, isso é natural que venha. Os pensamentos de desejar o que não é nosso. Mas vigiai. Porque quando ele chega, não deixai que ele se instale. E aí, só quem pode fazer isso? Nós. Portanto, a responsabilidade da construção dessa atmosfera moral é nossa. Prego batido, ponta virada. No livro dos Médiuns, na sua questão 237, só um minutinho.
ele é manifestação, né? É para poder lembrar que eu tenho que falar mais rápido. Ele nos adverte sobre, não é um problema, mas sobre algo que pode ser consequência do nosso padrão mental e padrão moral. A questão 237 do Livro dos Médiuns nos fala da obsessão. Diz o texto: entre os obstáculos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. E o texto esclarece o que é obsessão. Isto é, o domínio de alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Ora, se nós acertamos, pelo silêncio de vocês, que nós somos responsáveis pela atmosfera e o padrão vibratório de pensamento e moral, se nós aceitamos que precisamos orar e vigiar, se a gente negligencia na vigília, a gente pode atrair irmãos que vão querer nos obsediar. Portanto, a obsessão não é algo como punição. A obsessão é uma atração de espíritos que vibram na mesma corrente minha e que chegam junto porque eu os atraio pelo baixo padrão de pensamento, pela baixa harmonia moral que eu tenho. Não há outra escolha. Se eu penso de forma elevada, atraio irmãos com um padrão moral acima do meu, ou próximos do meu, mas num caminho muito mais solidificado da reforma íntima. Mas se nosso padrão médio é um padrão baixo, eu tendo naturalmente a atrair irmãos no mesmo padrão. E não basta vir para a casa espírita para vibrar bem e da porta para fora vibra mal. Esse é um recado que não é para vocês, não é para mim. Não basta. Não basta ir à igreja, ao templo, fazer a oração à noite, pedir desculpas. Uma vez a minha mãe disse uma coisa muito interessante. Disse: meu filho, o pedido de desculpa, ele não pode ser uma desculpa para o próximo erro. A gente faz isto. Erra e pede desculpas. Erra e pede desculpas. Da mesma forma, a gente não pode querer que o nosso padrão ele se estabeleça em apenas alguns instantes do nosso dia. Venho aqui, ouço a palestra, já saio e já penso mal de alguém. Ou chego em casa e transfiro para os meus toda uma raiva que eu trouxe ao longo do dia. Eu não dissipei a raiva aqui, vibrando de forma positiva para tentar afastar o sentimento negativo que eu trago. Portanto, o nosso padrão vibratório vai atrair e vai facilitar a ação de irmãos inferiores que buscam a obsessão nossa. Como também o inverso. Esse padrão baixo pode fazer com que nós nos tornemos obsessores de outros. A má palavra, sendo pedra de tropeço. Muitas vezes nós somos assim. Ao invés de colaborarmos com a elevação, com o crescimento espiritual do irmão, a gente é obstáculo. A gente é pedra de tropeço para o irmão. Mas a obsessão tem solução? Sim. No Livro dos Espíritos nós temos a solução. Na sua questão 479, é perguntado: a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Orai e vigiai. A prece é um meio eficiente para nos livrar da obsessão, nos curar da obsessão? O texto nos esclarece. A prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras,
para que obtenha o que deseja. Deus, vou fazer um grifo bem grande aqui. Deus assiste os que obram, os que fazem, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado, nós somos quase constantemente obsediados nas mais diversas frequências ao longo do dia. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si a causa da atração dos maus espíritos. Eu quero fazer 2 passos, ou 2 recortes nessa fala, nesse texto do Livro dos Espíritos, a sua questão 479. A primeira é que não basta que a gente simplesmente professe, elabore palavras. Eu lembro sempre, quando vem isso, do sepulcro caiado, né? Linda e maravilhosa, oração bonita, lá atrás do íntimo, né? Então não basta que a gente diga apenas palavras bonitas. É fundamental, e ele segue, né, que Deus assiste aos que obram, aos que pedem, mas fazem por merecer o pedido. Tem um filme, eu não recordo o título, que tem um autor norte-americano, negro, que eu também agora esqueci o nome dele, quem souber me lembre, por favor, daqui a pouco vem. E que ele vem à Terra como Deus. Norton. É um Norton Green, um negócio assim. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação dos amigos. Eu faço... Para quem lembrou, eu faço sempre isso para poder a participação do pessoal para não dormir. Você sabia o nome? Sabia. Vamos dizer que, né? Muito bem, mas o fato é que ele vem à Terra como Deus. E é uma cena muito interessante, que ele está como um atendente de uma lanchonete. Alguém já viu essa parte do filme? Já? Pronto. Não conta. E ele vê uma senhora triste e se aproxima daquela senhora. Ele pergunta: você está bem? Não, estou bem, estou bem. E ele insiste na pergunta até o ponto que ela vai relatar o que está acontecendo. Ela está com problema com o marido, né? E ele diz assim: eu tenho pedido tanto a Deus que me dê paciência. Aí ele joga um questionamento que eu quero trazer para vocês. Eu estou tentando fazer isso na minha vida, tá certo? Então, portanto, eu não sou referência ainda. Pode ser que na outra encarnação, quando a gente se encontrar, eu seja. Aí ele joga o seguinte questionamento. É interessante. Você sabia que Deus não dá paciência para nós? E ela tomou um susto. Não. Deus nos dá a oportunidade do exercício da paciência. Deus não nos dá a felicidade. Deus nos dá a oportunidade de sermos felizes. Porque um dos princípios da doutrina, e aí independente da doutrina espírita, é do livre-arbítrio. Deus não pode obrigar a gente a ser feliz, pode? Não. Mas Ele permite tudo para a nossa felicidade. Deus nos quer infelizes? É claro que não. Mas Deus permite que passemos pela provação para decidir se a gente quer ser feliz ou infeliz. Então, esta passagem sobre o poder da prece é para deixar muito claro que a gente às vezes não sabe pedir. Pede aquilo que é simples e trivial, mas não pede a força. Eu faço de manhã cedo uma oração e que eu não recordo o livro. Não sei se foi o Pão Diário, né? Que de Emmanuel. Pão Nosso. Pai Nosso. Não é Pai Nosso? Pão Nosso. Pão Nosso. Eu peço paciência, eu preciso muito. Resignação, nem se fala. E coragem, é para diminuir um pouco a minha coragem. Porque se eu for fazer tudo aquilo que eu saio atropelando. Então que a gente peça isto: paciência, resignação e coragem. Porque para enfrentar os movimentos, os momentos do nosso dia a dia, nós temos que ter isso. Então não peçamos que Deus elimine as possibilidades de crescimento, mas que nos dê ferramenta, fé
compreensão para poder enfrentar e superar os obstáculos. E a segunda parte que eu quero fazer o recorte deste texto, da questão do Livro dos Espíritos, questão 479, é lá no final, que o obsediado, nós temos que eliminar de forma necessária aquilo em nós que atrai os irmãos inferiores. Então, se eu atraio irmãos que pensam ou que me emitem pensamentos de ódio, faça uma vasculha, procure nos seus armários íntimos, da sua consciência e do seu coração, que sentimentos você nutre no dia a dia. Pode ir atrás que tem ódio, raiva, ojeriza, preconceito. Pode ir atrás. Nós temos. Porque se não fosse isso, não agiríamos na atração desses irmãos. Em Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 11, há uma outra fala que é muito forte, muito importante para a nossa reflexão. Diz assim o texto bíblico: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois tudo o que pede, recebe. O que busca, acha, e ao que bate, se lhe abrirá. Portanto, meus amigos, a força do nosso pensamento é muito maior do que nós imaginamos. E a prece nos cura ou nos afasta da obsessão. E se eu não sou obsediado, Wellington? Ou pelo menos acho que não sou. Há algo que eu possa fazer para tentar resistir à aproximação desses irmãos inferiores, além, é claro, de tentar aumentar o meu padrão vibratório, os pensamentos que eu emito? Também no Livro dos Espíritos, na questão 919, tem uma pergunta. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? O Espírito responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Jesus disse isso. O autoconhecimento, ele é primordial para que a gente construa a conscientização dos nossos próprios mecanismos. É fundamental que a gente faça uma imersão nos nossos pensamentos, na nossa intimidade, para a gente poder descobrir de onde vêm os pensamentos que nós emitimos, de forma positiva ou de forma negativa. Nessa mesma questão, mais abaixo, tem uma bela e longa mensagem de Santo Agostinho, que eu retrato aqui uma parte dela, que é um exercício prático que o Livro dos Espíritos nos apresenta para o exercício de uma atitude para repelir o mal. Diz assim Santo Agostinho: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Se eu preciso me conhecer melhor para saber como me defender do mal que circula, ou dos maus pensamentos, ou das más influências, Santo Agostinho nos diz o que devemos fazer todos os dias antes de dormir: passar o dia em revista. Meu Deus, o que é que eu fiz hoje de errado? Lembra que ele foi dizer, faltei a alguma missão? Porque o trabalho não só dignifica, como eleva moralmente o homem. Será que tinha alguma coisa para falar de bom e eu não disse? Ajudar alguém e eu me escondi? Ou uma palavra dura que eu poderia ter evitado? Alguém que eu feri sem querer ou querendo? Que eu possa amanhã fazer a reparação? Quantos de nós fazemos essa reflexão antes de dormir?
eu não faço. Se fizer, nem dorme. Talvez. Mas se vier o peso na consciência, que a gente aproveite o sono e permita aos irmãos espirituais que leve o nosso espírito para um aprendizado, não é? Porque a dor que eu faço a alguém sem querer pode servir também de aprendizado, para que eu evite replicar no dia seguinte. Porque eu não sei vocês, mas eu não faço todos os dias a lição de casa. E como eu falho. Há uma historinha também muito simples sobre quem é você. Quem somos nós, né? É uma história de um sábio que uma vez foi procurado por um homem que queria ascender a uma compreensão sobre os mistérios da vida, sobre os desígnios que Deus nos coloca no nosso dia a dia. E o sábio fez uma perguntinha bem simples, disse: quem é você? O rapaz parou, pensou, não, o meu nome é José Wellington. Eu disse, não. Eu não estou perguntando o seu nome. A minha pergunta é: quem é você? Eu sou jornalista, eu trabalho no banco. Não. Eu não estou perguntando a sua atividade profissional. Quem é você? Eu sou casado, eu tenho dois... Não. Eu não estou perguntando o seu estado civil ou composição familiar. Quem é você? Eu sou um profissional, eu tenho um carro, um apartamento. Não. Eu não estou lhe perguntando qual o patrimônio que você possui. Se a gente fosse perguntar quem somos nós, cada um fizer essa pergunta, provavelmente irá brotar uma dessas respostas. E que são respostas que vêm pela aparência, não é da profundidade do nosso ser. O sábio, vendo que o jovem não tinha condições de responder, disse: a resposta para essa pergunta vem do mais íntimo de cada um. Quem sabe os seus sonhos aqui? Os seus medos, os seus demônios e os seus anjos. Se eu quero um autoconhecimento que me gere uma consciência da produção dos meus, da qualidade dos pensamentos que eu emito, é fundamental que a gente saiba de si. Que possa responder minimamente a pergunta: quem sou eu? Carl Jung, psiquiatra, discípulo de Freud, tem um pensamento que eu acho muito adequado para essa nossa reflexão. Ele diz que todos nós nascemos originais, mas morremos cópia. Nós queremos a beleza da outra, o jardim do outro, a casa, a profissão, os filhos até do outro. E negamos aquilo que é nosso. Não valorizamos o que é nosso. Muitas vezes porque nós não conhecemos o que é nosso. Existem 7 aspectos que afetam a nossa frequência de vibração. O primeiro são as companhias. É bom que a gente tenha aquele diz-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Para os espíritas é: diz-me o que tu pensas, que eu direi com quem tu andas. Se a gente anda com pessoas alegres, obviamente, tendemos a atrair pessoas, ou vibrações, ou sensações alegres, positivas. Se o meu grupo de amizade é de pessoas que reclamam de tudo vê defeito. Não há pessoas que você chega e diz: como é que está? A casa está imunda. É só o parapeito. É só uma salinha, algo que derramou. Mas tudo está ruim. Tudo não serve. Tudo não presta. A psicologia diz que nós somos a média das 5 pessoas com as quais mais convivemos. Eu quero propor para vocês não agora, mas na ida de casa. Lembrem-se das 5 pessoas com as quais você mais convive. Pode ser em casa, no trabalho, na rua. Lembre das 5 pessoas, só 5.
e faça a média do padrão vibratório das 5. Pronto. Você é isto. Mas o Wellington convive com 30. Você convive com os 30 todo o tempo? Não. Bota pelo menos a esposa. O esposo que pelo menos você está todo dia, né? Então, 5. Elenque as 5 pessoas com as quais você convive mais constantemente. Veja o padrão vibratório de cada uma delas, faça a média. É você. As músicas que a gente ouve, o Kiko falou, né? A música eleva, ou não. Qual é a nossa playlist? Hein, Felipe, né? Qual é a nossa? Isso influencia, mas é claro. A ciência já detectou, com cristais, inclusive, de água, que quando você determina, uma experiência em laboratório, quando você faz a emissão de palavras positivas, os cristais tomam formas diferentes. E se a palavra dirigida é uma palavra de baixa qualidade vibratória, palavras de desdém, reclamação, a molécula de água também se organiza de forma diferente. Plantas. A gente não volta em mim e não fala assim, rapaz, fulano tem a mão tão boa, né, dona Dini? Para a planta. Será que é só a mão? Ou é o padrão que ela tem vibratório, o coração que ela tem, que reflete nas plantas? É um mal olhado também. O que a gente assiste influencia? Nossa, como? A gente reclama do mundo tão violento, mas assiste 3 ou 4 programas de polícia. Quando é que vai melhorar? É difícil, não é? É muito difícil. A gente fala sobre que o mundo, os casais não, as famílias não se sustentam mais. É só traição. Aí você pergunta, você assiste novela? Só malhação. É? O que é que mais tem de enredo de novela? Infelizmente. E volta e meia querem dizer para nós que uma novela é o padrão médio das famílias brasileiras. Big Brother. Volta e meia diz, não, este aqui é um laboratório, é o povo brasileiro refletido. Vocês acham? Eu quero propor para vocês um outro exercício. Quando nós formos falar que o mundo está ruim, que as pessoas não estão mais buscando Deus, que as pessoas estão cada vez mais apartadas dos outros, egoístas, faça o seguinte exercício, a seguinte atividade, que eu quero propor para vocês. Pense agora nas pessoas que você não tem afinidade, ou pessoas que você não senta na mesma mesa. Evita de todo jeito. Façamos um outro exercício. Pense agora, porque tem que ser rápido. Pense agora nas pessoas que você tem a mínima afinidade, ou pessoas que você ama profundamente. Matematicamente, a gente faz a comparação de um para o outro, tem muito mais gente que a gente gosta, se afiniza, do que pessoas que a gente não tem gosto de se aproximar. Concordam comigo? Como é que eu posso dizer que o mundo está perdido? Como é que eu posso dizer que só tem pensamentos ruins? Acabamos de fazer aqui um exercício coletivo e uma constatação pelo silêncio, porque você sabe quem cala consente, pelo silêncio, de que nós temos muito mais pessoas boas, pessoas não tão harmoniosas com a nossa energia. Quando forem reclamar do mundo e das pessoas, façam esse exercício. O ambiente em que a gente fica também interfere na nossa vibração mental e, por consequência, influencia também o nosso padrão moral. E o ambiente não é só o ambiente que tem uma musicazinha calma, não. É a organização, é a limpeza, é a forma como você entra no ambiente e trata o ambiente. Eu costumo muito dar bom dia. E uma vez, em um dos locais que eu trabalhava,
Um amigo me perguntou: Wellington, não te dói, não te cansa dar bom dia e as pessoas não responderem? Eu parei, pensei e veio uma intuição. Disse: eu dou bom dia para as pessoas ou para o ambiente? Aí eu constatei que eu dou bom dia para o ambiente. E se as pessoas responderem, que bom. Mas se não responderem, que bom. Porque o ambiente com certeza vai retornar para mim a gentileza que eu dei a ele. Outro aspecto que afeta aí muito a nossa frequência de vibração é o que a gente fala. O pensamento se concretiza no nosso verbo e se materializa muitas vezes nas nossas ações. Cuidado com o que a gente fala. Evite a má palavra. Tem uma historinha sobre Chico Xavier. Que Chico estava caminhando apressado, atrasado para o emprego, né? Para o trabalho dele. E no meio da estrada uma senhora: ô Chico, vem cá, Chico, eu estou com uma dúvida aqui, rapaz, meu filho, é um sonho que eu tive. E ele virou, por conta da responsabilidade dele do emprego, e disse: não, agora não. Depois, minha filha, eu passo aqui e falo. E saiu. Emmanuel advertiu: Chico, volta. Mas, Emmanuel, eu estou... Volta. Vai falar com a irmã. Ela está aflita. E ele retorna. Era uma questão simples, tola, trivial. Chico atende e sai. Emmanuel diz para ele: viu aí, Chico? Mas, Emmanuel, eu perdi 5 minutos, uma coisa tão simples. Olhe para trás, meu filho. E quando ele olha, saía da boca dessa senhora feixes de luz em direção a Chico Xavier. E Emmanuel dá uma lição que é para nós também. Ela disse: depois que você ter perdido 5 minutos da sua caminhada, que você pode recuperar apressando ainda mais o passo, disse: vai com Deus. Porque se você não tivesse atendido, provavelmente, irritada, ela teria dito: vai com... né? Vai com coisa ruim. E as energias que seriam emanadas e lhe acompanhariam seriam outras bem diferentes. Então não basta que a gente também tenha cuidado com o que a gente diz, mas o que a gente provoca nos outros que possam dizer de nós. Isso é uma obra de caridade. E a gente absorve aquilo que é dito para nós. Eu digo muito, eu tenho 2 filhos, eu digo muito para os meus filhos, eu não sei se eles ainda compreendem, mas às vezes de manhã cedo, né? Acordando aquela coisa toda, quem tem filho sabe disso, é uma novela para acordar. E eu me pegava muitas vezes extremamente irritado, hoje menos. E volta e meia dizia uma má palavra. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque, como eu estou num processo de tentativa de regeneração, confessar é um primeiro passo para assumir e consertar. Porque é meu, né? E quem conviveria, ou quem convive, ou quem passaria a conviver comigo numa situação como essa, iria ver. E eu cheguei para eles: meus filhos, não façam isto. Vocês estão sendo pedra de tropeço para o seu pai. Aquilo que é dito, como disse muito bem o Robson, aqui é uma área, um momento de estudo. A palavra fica e depois pode semear. Eu digo para eles, para que eles guardem. E mais à frente, quando eu fui pedra de tropeço para um irmão. A gente vigie quantas vezes nós não somos ao longo do dia pedra de tropeço para o irmão. E aí eu gero nele uma vibração diferente, atraio outros irmãos da mesma frequência não positiva, pum, recorre para mim. Não tenho dúvidas disso. Outro que é fundamental em relação a afetar a nossa frequência vibracional. Temos quantos minutos, companheiro? Não temos? Não temos. Ó Glória. Eu já falei para você do Ó Glória, já não? Não? Eu faço compras no Extra e uma vez eu fui comprar um melão.
E tinha um rapaz me atendendo, e tudo que ele fazia, ele disse, ó, Glória. Eu disse, meu irmão, o melão tá doce? Tá. Ó, Glória. E eu pedi outra coisa, ele tá, ó, Glória. E aquilo me causou um estranhamento, né? Eu falei, mas rapaz, tudo é ó, Glória? Presumo que pelo hábito seja evangélico. Irmão evangélico. E aí eu me detive na seguinte constatação. Ele está feliz. A tudo ele glorifica o Senhor. Oh, glória. Até aquilo que não é para ele. Porque quem ia comer o melão? Eu. E ele disse, ó, glória, Senhor, que o melão está doce para o irmão. Não é interessante? E tem a ver com outro ponto que interfere. Qual é o nosso poder de gratidão no dia a dia? Temos agradecido as coisas que a gente tem recebido de bom e de não tão bom? Tem uma outra historinha que é de Chico Xavier. O Chico estava andando numa calçada, levou um escorregão e caiu, né? O que é que nós fazemos quando a gente leva uma queda? Ora, procura um nome mais cabeludo, né? Na hora. Aí não aparece só um, aparecem 2, 3 nomes cabeludos. Na hora que Chico ia, Emmanuel disse, agradeça. Como é? Agradeça. Disse, Emmanuel, eu levei uma queda. Você quer que eu agradeça a Deus? Ele era obediente, né? E disse, obrigado, Senhor, pela queda que eu levei. Mas ele não entendeu o porquê da recomendação de Emmanuel. E indagou, né, o amigo espiritual. Ele disse 2 coisas muito interessantes. Agradeça, porque Deus permitiu que você caísse. Ele lhe protegeu a cabeça. Você poderia ter caído e batido a cabeça. Segundo, os irmãos que lhe derrubaram quiseram fazer uma brincadeira com você. Se você reclama, você entra na mesma vibração do irmão brincalhão. E o que é que o irmão brincalhão faz? Acompanha o resto do dia. Acompanha. Opa! Aqui tá bom, derrubar de novo. Não é? Acompanha de novo. Quando eu agradeço, eu digo para ele, meu irmão, não faça isso não, porque não vai colar comigo. Você pode me derrubar que eu agradeço a Deus de novo. Pede a graça. O que nós fazíamos no colégio quando botávamos um apelido no colega? A gente repetia enquanto ele achava ruim. Quando perdia a graça, a gente fazia o quê? Procurava outro para botar outro apelido. Os irmãos desencarnados fazem a mesma coisa com a gente. Joga, opa, é aqui. Os obsediadores, os nossos irmãos obsessores fazem isto. Ficam à espreita de uma falha nossa para testar. E se nos testar e a gente cair, eles nos fazem companhia. Eu estava outra vez no supermercado e, terminando as minhas compras, uma senhora à minha frente disse, olha, a moça do caixa, né, disse para a senhora da minha frente, a senhora guarda um minutinho que eu vou pegar o troco para a senhora. Aí ela, oh meu Deus, só acontece comigo. Eu estranhei, né? Olhei para ela. Ela notando que tinha conseguido um telespectador, né? Uma testemunha, né, para a dor dela. Disse, meu filho, toda vez é assim. Eu disse, a senhora está reclamando de quê? Meu filho, toda vez que eu venho aqui é assim. Eu dou dinheiro, a moça não tem troco, aí eu fico aqui, esperando que ela traga o troco. Aí na hora me veio uma vozinha, mas a senhora está reclamando porque vai receber dinheiro? Vamos pensar juntos aqui nós dois. E se a senhora estivesse no hospital, numa cama, no cemitério, velando alguém? Ou sendo velada? É melhor? Não, meu filho, não. Então é melhor ficar esperando um pouquinho o troco, não é? Oh, glória. Oh, glória. Então, às vezes a gente não se percebe o quanto a gente é ingrato com as coisas que nos acontecem. Por coisas que não precisam nem duvidar.
de que aquilo é bom. Um troco. Ah, se eu estivesse esperando um troco, é porque eu tinha mais do que o custo, não é verdade? Né? E esta ação, quando eu falo da coragem, né, da paciência, da resignação da coragem, é porque nós temos essa obrigação, independente da idade, em vendo um irmão caindo numa determinada tentação, ter o jeito de abordá-lo e tentar instruí-lo para uma reflexão. Não é dizer o caminho a seguir, porque nós não sabemos. Mas eu presumo que a gente tenha condições de gerar reflexão no irmão. O último ponto dos 7 aspectos que afetam a nossa frequência vibracional é o perdão. Muitas vezes a gente não sabe perdoar o outro e não sabe perdoar a si. A minha mãe, ela desencarnou à noite, de madrugada. Mas de manhã cedo, no mesmo hospital, desencarnou o meu tio, irmão dela. Estávamos tirando a minha mãe de uma emergência, espaço, e a levando para um exame, que depois do exame ela foi para a UTI. E lá veio desencarnar, aguardou só a chegada da minha irmã de São Paulo. E na hora, para ela, do jeito que estava, né, as sobrinhas chorando e tudo mais, eu e meu irmão, nós fizemos um jogo, eu fiquei com as minhas primas, e elas, obviamente, que buscando consolo, eu disse para elas, eu fui instrumento para elas no seguinte sentido. Num momento como esse, no meu ponto de vista, 3 coisas nós temos que fazer. Agradecer os momentos bons que nós vivemos, perdoar o irmão por aquilo que julgamos que ele não fez e perdoar a nós pelo que deixamos de fazer pelo irmão. A dor, quando a gente vela um ente querido, não é a dor pelo que o outro muitas vezes fez com nós, mas é a dor que nós sentimos por ter faltado ao irmão. Que a gente saiba também se perdoar. E esse perdão afeta de forma direta ao nosso padrão vibratório. Se eu não perdoo o irmão, eu fico alimentando uma série de pensamentos negativos, ressentimentos, mágoas, porque o perdão não é dar todo tempo de beijo e abraço com quem nos fez mal. Perdão é não querer o mal do outro, guardar a distância se for necessário, mas é não desejar o mal para o outro. Né? Para nós terminarmos, já que não tem tempo e tem um passe, há um filósofo ateniense, viveu 340 anos antes de Cristo, na Grécia, chamado Sócrates. Se nós formos buscar alguma coisa de Sócrates, ele não deixou nada escrito, né? Mas pelos relatos dos seus discípulos, Sócrates foi um dos primeiros filósofos, é o pai da filosofia ocidental, é um dos primeiros a trazer a figura de um Deus onipresente, onisciente, onipotente. É um dos primeiros a elaborar o pensamento de que há vida após essa nossa passagem pela Terra. Ele não era, obviamente, oficialmente um espírita, porque a doutrina só vai surgir lá no século XIX, né? Mas já é um início de uma reflexão cristã, que veio depois com a segunda revelação, com o nosso Mestre Jesus Cristo. Ele faz 5 perguntas que eu quero deixar para vocês, que a gente reflita. Vamos guardar alguma proporção em relação à elaboração da pergunta. A primeira diz: o que eu faço com a minha única vida? Nós sabemos que temos vida depois, né? Pelo menos assim a gente crê. Mas eu quero trazer para o nosso presente, como se nós só tivéssemos esta vida encarnada. O que é que a gente faz com a nossa única vida? É profundo, né?
bom, já temos uma resposta, tá? Depois eu passo o gabarito. Né? O que é que a gente faz com a nossa única vida? Aí ele faz uma outra pergunta instigadora. O que eu faço com a única vida das pessoas que passam pela minha única vida? Se nós estamos falando em padrão vibratório, em qualidade de pensamento, de energia emitida por conta da lei da atração, eu acho que essas duas perguntas são extremamente pertinentes. Porque se eu não sei o que eu estou fazendo na minha vida, eu não sei o que eu estou produzindo de pensamento e de coisas boas para os outros. E aí vem um outro, que é uma responsabilidade com o outro, né? O que é que eu tenho feito com a vida, a única vida das pessoas que passam pela minha? Lembra do Chico Xavier, apressado? Se ele não para por uma recomendação espiritual para voltar e atender, quantas vezes nós damos as costas para quem precisa de nós? Em casa, às vezes. É isso mesmo. A terceira pergunta é: o que é que estou deixando que os outros façam com a minha única vida? Já pararam para pensar nisso? É bacana, né? Eu reclamo da vida, mas vem cá. Você tem dito para as pessoas que elas não podem fazer isto? Não. O que é que você está deixando que os outros façam na sua única vida? A quarta pergunta é: por que na minha única vida não consigo desapegar do que me faz sofrer? Muitas vezes o sofrimento, a gente diz que o sofrimento é uma provação para uma depuração. Muitas vezes o sofrimento para muita gente é a identidade. Precisa sofrer para poder contar com a atenção das pessoas. Ganhos secundários. Hein? Ganhos secundários. É. Ah, lembrei da minha mãe de novo. Nós temos uma tia, que ela ainda é encarnada, tia Rita, que a gente liga para ela. Você quer conversar com ela, você fala assim: tia Rita, como é que está a senhora? Pronto. É meia hora. Mas só de conversa boa. Está com a pressão alta, está com dor nas juntas, ácido úrico elevado, enxaqueca. Fulaninha não liga para mim. Então, um dia eu cheguei em casa e a minha mãe é muito espirituosa, né? É ainda. Muito espirituosa. Meu filho, eu fiz um negócio tão feio. Ela católica, todo dia rezava o texto de manhã, tarde e à noite. Né? Ela dizia que a vida dela era rezar. Tão feio, meu filho. O que foi, mãezinha? Rita ligou para cá. E aí, certo, mãezinha? E aí? Eu perguntei para ela: Rita, como é que está a vida? Certo, mãezinha. E aí? Ela começou a falar, meu filho, que está com cisto, está com dor na perna, está com aquilo outro, está com dor de cabeça. E aí eu não aguentei, porque é meia hora de ladainha. Eu disse: Rita, tem um remédio. É mesmo, Lindaura? É o nome da minha mãe. É mesmo, Lindaura? Qual? Morra. Mãezinha, esse foi, meu filho. Foi a única coisa que eu disse que me veio na mente para ela poder parar de reclamar da vida. Né? Porque a dor que ela reclama é que justifica a vida dela. Quantas vezes a gente não faz assim, não é? Ah, eu estou com a dor Aí o amigo: você não viu a dor que eu tenho na perna esquerda, porque eu estou na direita. A gente vai se comparando com misérias, com dores. Quanto eu não fui reconhecido. Meu amigo, passou. Essa vida não é uma vida de desgraças. Não é mesmo. Nós estamos nesse plano para depurar, mas não é necessariamente para sofrer. O sofrimento é uma outra conversa, é uma outra noite. A gente não veio para estar apanhando. A gente veio para aprender. Mas como tem aquele ditado, né, tem fulano que apodrece e não amadurece, às vezes tem que passar por provações mais firmes do que outros. Né? E a última pergunta que Sócrates deixa é que ela é instigante. Ele pergunta: existe vida? Existe vida? O que a gente imagina? Não.
existe vida antes da morte? Olha que pergunta instigadora. Qual é a reflexão que eu faço? Ainda mais nós, né, que somos, dizemos, espíritas ou simpatizantes do espiritismo. Julgamos que o espiritismo é uma doutrina dos mortos. O espiritismo estuda a natureza e a relação do plano espiritual com o plano terreno. Este e outros tantos. Nós não podemos encarar o espiritismo como uma doutrina de mortos, é de vivos. É nossa. A nossa depuração se dá também nesse percurso que estamos encarnados e temos a oportunidade de praticar o bem. Então a doutrina nos diz que vivamos de forma plena. Cuidemos do nosso campo. Aí eu volto lá no comecinho da nossa história. Qual é o campo de semeadura que eu ofereço ao Senhor? É a beira do caminho, que os pássaros vêm e comem a semente? É o pedregulho que não tem raiz e ela não prolifera? É o espinho que na primeira provação da vida a gente renega a semente? Ou é campo fértil que a gente abraça e deixa que a semente cresça e faça a distribuição de frutos? Portanto, meus amigos, há vida antes da morte. E que a gente saiba aproveitar essa vida para produzir bons pensamentos e fazer com que a lei, que é natural da atração, ela seja vivenciada a nosso favor e a favor dos irmãos. Eu quero deixar duas perguntinhas para vocês. Por favor. O que você acha da sua vida? Para onde você quer ir? Muito obrigado pela... tem várias aspirações, né? Cada um quer ir para um canto, né? A questão é se a gente vai ter passagem ou não. Né? Crédito ou não para ir aonde queremos ir. Que a gente construa ao longo dos nossos dias, na lida diária, o contato com os irmãos, porque este é o nosso campo de batalha, é o nosso campo de vida, é o nosso campo de depuração, é o campo de viver a cada minuto. Não esperemos o há de vir para viver. Não esperamos que alguém diga o que temos que pensar e falar. Que a gente seja palavra viva. E aí a gente tem isso na doutrina e tem também no nosso evangelho. Alguém vai fazer a oração? Posso fazer? Os que se sentirem à vontade podem fechar um pouquinho a vista. Senhor, eu primeiro quero agradecer a oportunidade de, ao falar, aprender. Os irmãos não sabem da minha intimidade, mas tu conheces tudo. E sei que essas palavras irão repercutir ao longo dos meus dias, e que por tua glória possa efetivamente mudar, contribuir com a minha reforma íntima. Que essa palavra chegue aos ouvidos dos irmãos, que eles possam propagar algum pensamento que tenha sido marcante para outros irmãos que precisam ouvir esta verdade, que é tua. Nós somos apenas instrumento. Muito obrigado por esse momento. Estamos aqui juntos, seguros, amparados pela espiritualidade do bem. Que a gente possa levar para as nossas casas, hoje, amanhã e ao longo da semana, energias positivas. Que possamos sermos emissores de pensamentos positivos para tantos irmãos, que muitas vezes precisam apenas de uma palavra de carinho, que muitas vezes precisam o nosso silêncio e um ouvido disposto a acolher a angústia. Tudo isso é prova
e é exercício da caridade. Nos leve para casa, Senhor, da tua santa paz, que nos gere a inquietação da reflexão sobre que campo desejo ser para a tua palavra. Que possamos refletir também o que sou e para onde quero ir. Que possamos pegar na tua mão de Pai, Senhor Deus, e que possamos nos deixar guiar pela tua influência divina, pela tua influência bondosa. Que possamos aceitar a inspiração de teu Filho, nosso irmão Jesus Cristo, governador da terra, que envia irmãos do bem para a cada um de nós acompanhar. Que tenhamos no nosso dia a humildade da gratidão por tudo, a humildade de perdoar o outro e assim. Que sejamos resignados com as coisas que nos acontecem, mas no movimento de transformá-las, e não a aceitação pura e simples do que vivemos. E dai-nos a coragem para viver a tua palavra e a coragem para ser instrumento de tua paz. Que assim seja. Obrigado. De como